Dizem que a fé move montanhas, mas também dá para dizer que a fé constrói cidades. Caxias do Sul é a prova disso. Aqui, a devoção foi capaz de unir, moldar, ensinar e ajudar a responder a nossa questão. Caxias, que cidade é essa? Uma parte do meu tempo eu passo conversando com Deus e rezando. Eu acho que o que vale para mim é seguir a religião, né? E rezar só por rezar também, tu tem que rezar com devoção, né? Eu tenho ainda a mesma mania de rezar muito. Como meu filho diz, as beatas. Quando nós vamos sair juntos, opa, as beatas vai agora. Eles não são mais de muita missa, essas coisas. A disciplina do trabalho e a disciplina da religião moldam o perfil desta região. Quando os imigrantes chegaram à nossa região, trouxeram sua família, a força e a disposição para o trabalho e, sem dúvida nenhuma, no coração, na mente e na prática, a religião. Por que a fé? Porque a instituição que havia para dar suporte para eles era religiosa. Antes a igreja resolvia todas as questões, né? Inclusive as questões policiais, se fosse o caso. A igreja era marcante e indispensável para os imigrantes. A igreja tinha o templo, a igreja tinha o salão paroquial onde as pessoas se reuniam. A igreja manteve hospitais, escolas. A religião teve uma função social muito mais importante do que a religiosa propriamente dita. Até porque, pela tradição dos camponeses, né, da cultura camponesa, a religião é uma formalidade social. Muitos se apressam em oferecer parte do próprio lote, do próprio terreno, para que aí seja construída a igreja. Travam contendas para ter um pároco, um padre, por devoção. Não, porque ele sabe que em seguida, se se constrói uma capela, isto é o embrião de um novo núcleo. A fé, numa primeira instância, a fé é realmente numa realidade transcendente, uma fé religiosa. Claro que também pode ser traduzida numa dimensão laica, quer dizer, fé no próprio esforço, né? Fé em si. Mas não há dúvida nenhuma de que a presença da igreja sempre foi fundamental na formação da cultura da região, não é? Secondo me, bisogna avere anche un poco di fede. E senza fede e senza Dio, non so se si ha forza di portare avanti e di sviluppare fuori una regione che si ha lavorato sempre tantissimo e si continua lavorando perché si ha portato questa cultura d'Italia che bisogna lavorare. E bisogna fare, e bisogna avere, e bisogna economizzare per materializzare questa economia. Bisogna mostrare che si è padroni di qualcosa. Todos nós, caxienses, nós temos essa compulsão pelo trabalho. E se tu não trabalhar, tu tem aquela coisa assim meio que Deus vai te castigar, tu tem que trabalhar. A gente sabe pela história, não só daqui, mas também da Europa, que a igreja sempre teve a sabedoria de incorporar rituais pagãos dentro da sua tradição cultural, né? Ela nunca
bateu de frente com esses rituais, pelo contrário. Então a exaltação da colheita, do mito da fertilidade dos gregos, ela é perfeitamente compatível, né, com as bênçãos de Deus sobre as colheitas. Né? A força de vontade para o trabalho, os valores que as pessoas da nossa região cultivam, tornou a nossa cidade realmente uma cidade abençoada. Mas não foi somente a fé que fez com que a cidade se transformasse no que é hoje. O trabalho sempre foi prioridade para o caxiense. Independente, o que não existia na cidade passava a ser produzido e fabricado aqui. Unindo a agricultura e a indústria, surgia aí uma cidade com grande potencial econômico. Quem veio para cá, veio precisando ser o dono da terra aqui. Por isso essa importância do trabalho. Se eu trabalho, eu tenho o que é meu. Era isso que eles sentiam no começo. Eu trabalho, mas é meu. Eu não trabalho para os senhores de terra. Vieram para o Novo Mundo, para a América, aqueles que ainda tinham condições de uma iniciativa, uma condição até psicológica de enfrentar um novo desafio. E essa condição psicológica aqui que é também um acervo de conhecimentos, acervos acumulados ao longo de séculos, de milênios, né? Era um acervo de conhecimentos valioso, né? Eles se transformam também em pequenos agentes de modificação tecnológica da produção, desde de ferramentas agrícolas, não é, até a produção de vinho, que não existia aqui na região. Então eles vêm como agricultores, mas trazendo também uma bagagem de tecnologia que não era comum. Eu penso que aqui na nossa região nós tivemos uma coisa que não aconteceu em nenhuma parte do Brasil. Nós tivemos a única reforma agrária que existiu no país. Porque o governo imperial dividiu esse espaço, essas terras devolutas, em pequenas propriedades e vendeu para cada um desses imigrantes pequenos pedaços de terra, nos quais eles teriam sim que trabalhar e botar a sua família a trabalhar. Foi difícil, sim, mas eles estavam melhor do que eles estariam na Itália. E aí a gente tem outra coisa interessantíssima, que é o surgimento do cooperativismo. Por quê? Porque exatamente o minifúndio, a proximidade, ela gera uma consciência de associativismo fantástica. Os agricultores da região, eles produziam apenas um tipo de uva, basicamente, que era a uva Isabel, porque ela era uma uva mais resistente, ela era uma uva que se adequou bem ao clima da região, mas ela não produzia um vinho de boa qualidade. O Joaquim Pedro Lisboa, junto com o Celeste Gobato, eles estavam preocupados em produzir um vinho de melhor qualidade, que pudesse ser mandado para outras regiões do país. Em 1910, exatamente às 3 horas e 45 minutos, chega o trem. Nossa, isso muda completamente a vida da cidade. Caxias passou a poder escoar as suas riquezas e estabelecer novos vínculos de comércio com outros centros urbanos que havia na época. O vinho vai ser levado, e na época é tão interessante porque eles chamavam de exportação, a exportação para os outros estados, não era para o exterior. Impulsionados pela produção de uvas e vinhos e usando estratégias para se modernizar, surge uma das mais importantes festas do país. Caxias do Sul é uma cidade que estava se desenvolvendo, mas pouca gente no Rio Grande do Sul sabia disso. Com a festa da uva,
Caxias passa a trazer o governador, o intendente da época para cá. A imprensa da capital começa a mostrar Caxias do Sul, as pessoas começam a visitar Caxias do Sul e começam a conhecer o potencial de Caxias do Sul. A festa da uva teve uma motivação muito peculiar, a necessidade que os que estavam promovendo a modernização da produção do vinho na região, já no final dos anos 20, precisavam de uma adesão dos viticultores. Então a festa foi motivada principalmente para criar essa adesão, essa nova fase industrial que se desenhava. De fato, eu assisti a festa da uva de 32. Caxias era uma cidade pacata, 35 mil habitantes, né? Mas depois a coisa evoluiu. O Joaquim Pedro Lisboa não sabia que estava, nesse momento, lançando uma ideia que depois se tornaria muito importante para a cidade. A Festa da Uva foi interrompida durante 11 anos no período da Segunda Guerra Mundial. O destino colocou brasileiros e italianos em lados opostos. Quis ainda o destino que, por sua vocação industrial, Caxias produzisse artefatos bélicos para o exército brasileiro. Ao mesmo tempo em que trouxe visibilidade, a guerra trouxe um misto de orgulho e constrangimento para os descendentes de imigrantes. Durante a guerra, os colonos foram tidos como inimigos da pátria. Depois de todo o esforço, né, para serem brasileiros, serem tomados como inimigos da pátria foi muito doloroso. O Brasil ficou durante um período da guerra sem se posicionar. Existia até um movimento favorável ao nazismo dentro do Brasil. O Brasil tomou parte, então, dos aliados, e isso fez com que uma série de aspectos quanto à linguagem, quanto a tratamento, fossem proibidos. Eu sei que não se podia falar italiano nenhuma palavra. Que tinha um delegado de polícia que morava lá, tinha um sargento do exército, e a gente estava acostumado a falar italiano, não é? Não falo italiano. Era uma coisa que todo mundo fala italiano. Lá em casa também se falava português também, mas na colônia era italiano que se falava. Os italianos se ressentiram muito disso, né? De não mais poder falar a sua língua, que alguns não sabiam, não haviam aprendido o português até então. E houve uma grande desconfiança das pessoas com relação ao governo e um desconforto do governo com relação à população. Os antigos ainda tinha italianos vivos, natos. Esses sofreram muito, porque tinha na delegacia prestar esclarecimento, se tinha arma em casa, aquela coisa toda. Todo mundo entrou em conflito com a gente nossa. Eu não encontrei nenhum rico, nenhum com qualquer problema. Então, na verdade, a perseguição foi feita para os colonos pobres. Eles falavam lá na praça e um em cana, né? Ali houve um movimento assim nacionalista muito grande, principalmente dos estudantes que faziam passeatas, tinham comícios todas as noites aqui na praça, todas as noites, 500, 600 pessoas gritando, vão fazer isso, aquilo. Tiravam as placas de nome italiano, porque a Itália era inimiga. A praça central, que se chamava Dante Alighieri, trocou de nome, passou a se chamar Rui Barbosa. Uma das principais avenidas, que chamava Avenida Itália, também foi arrancada todas as placas, com passeata, com a população, um grupo de nacionalistas foi e botou Avenida Brasil. Um grande muro de silêncio circundou esta região. E por 11 anos não se fez mais a Festa da Uva. E o Brasil entrou na guerra. E nessa entrada na guerra houve o compromisso de mandar uma força expedicionária, chamada assim, FEB, de 25 mil homens de todo o Brasil. Então abriu voluntariado em Caxias para civis
Então se apresentamos, eu também fui só voluntário, eu não era militar, eu tinha meus 18 anos. De Caxias do Sul foram 184, praticamente 99% de origem italiana. O governo brasileiro convocou muitos italianos aqui da nossa região de Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Pádua, Caxias do Sul, enfim, muitos rio-grandenses para que fossem lutar na Itália. E se foi para lutar para a liberdade, se falava. Não era contra a Itália. Era uma situação muito estranha essa. Mas a gente assimilou bem, porque o nosso instinto já não era mais de italiano. Nós éramos brasileiros, tínhamos consciência disso. A FAB é a única que filmou as ações deles. O aviador tinha 2 metralhadoras de .30 de cada asa, 2 bombas de 250 quilos, e eles, além de bombardear, fotografavam. Tinham que ir junto, fotografavam no bojo do avião embaixo, fotografavam as linhas. Então, era um sistema muito, assim, de retaguarda muito bom. O governo brasileiro, aonde que ele foi procurar o seu estratagema de guerra, o seu apoio de guerra? Exatamente nessa região. O grande empuxe de Caxias, no plano industrial, foi provocado pela Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos empresas de Caxias que foram declaradas de interesse nacional, interesse militar, receberam subsídios, fizeram bons negócios e evoluíram muito em função da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Gasola começou a fabricar armamentos. O Lanifício São Pedro começou a fazer todo o equipamento dos soldados, cobertores, uniformes, etc. Nós tínhamos empresas em Caxias que forneciam armamentos para o Exército Brasileiro. Nós tínhamos empresas que forneciam munição para o Exército Brasileiro. Caxias passou a ser vista de outra maneira também pelo Comando Militar Nacional. Existe um acidente no período, a fábrica Gasola explodiu em 43 e eram só mulheres que trabalhavam naquele setor, enchendo cartuchos, né, para metralhadoras. Morreram 5, 6 das jovens, que inclusive a própria Gasola fez um pequeno monumento lembrando essas moças que faleceram, né, que deram a vida durante a Segunda Guerra Mundial. O herói é aquele que dá a vida para a sua pátria, pela liberdade de Deus, a vida. E mais 2.700 e tantos mutilados, perdiam perna, braço da artilharia, as minas que os alemães plantavam no chão, chamavam de Schussmine, mina do pé. Eles não queriam que morresse, queria pisar porque um doente fica 30 atrás desse doente. E o morto está morto, é enterrado e pronto, né? E houve, assim, um certo mal-estar, porque, afinal, o Brasil lutou contra a Itália e a Alemanha, né? Isso deixou cicatrizes, deixou marcas, né, que são difíceis de superar. Eu faço ideia que deve acontecer na Europa. Se aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né, com uma convivência bastante integrada, se já foi difícil, imagino, então, numa outra terra em que realmente viveu a guerra, né? Nos chamam i nostri liberatori. Vejam só, nós, um país pequeno, 500 anos, nem estamos lá libertando os italianos. Que coisa incrível isso aí, historicamente falando, né? A guerra termina em 45 e em 49 as lideranças de 11 municípios desta região se unem para preparar, depois de 11 anos, a próxima festa da uva. Após a guerra, a cidade retoma seu rumo. A festa da uva volta a acontecer. Nela são expostas toda a qualidade do que é produzido em Caxias. A festa de 1950 foi importante por unir nativos e imigrantes em torno de objetivos comuns:
Durante a festa, o Exército Brasileiro homenageia os imigrantes com a instalação de um monumento que simboliza todas as etnias. A Festa da Uva de 50 foi um pouco o resgate de dizer para os descendentes dos italianos que eles eram, na verdade, brasileiros e que o governo aceitava isso, que não havia mais a animosidade entre os brasileiros e os italianos. Há discurso do Dom José Baré na Festa da Uva de 1950, onde isso é nítido. Este povo é um povo que se preza de ser brasileiro e continua esperando que seja tratado como brasileiro. Este povo contribuiu com seu sangue na guerra, ao lado de todo o exército brasileiro. A Festa da Uva de 50 lançou, por exemplo, o Monumento ao Imigrante, que é um monumento a todos os imigrantes do Brasil. O Monumento Nacional ao Imigrante, ele não é um monumento nacional ao imigrante italiano. Ele é um monumento nacional ao imigrante de todas as etnias. E essa integração, a Festa da Uva acabou recuperando. Muitos imigrantes daqui se sentiram homenageados, como se a nação brasileira finalmente aceitasse, estendesse a mão a esses imigrantes que primeiro proibiu de falar a língua, depois usou como mão de obra para trabalhar para a guerra e finalmente então estendeu a mão e disse: bom, vocês são brasileiros, né? E faz parte do Brasil essa região. Foi um reconhecimento do governo brasileiro a essa questão cultural, ao que esse povo tinha produzido dentro do Brasil, e um reconhecimento a esse período, então, de 75 anos de imigração. Isso trouxe para a cidade um tipo de divulgação e de projeção que ela nunca teve, por isso que ela foi tão marcante. A festa de 1950, que eu, menino, vi foi a primeira que eu vi, já era uma festa em que se podia ver exibição dos produtos da Eberle, com destaque. Então havia já esse tipo de preocupação de chamar a atenção para a qualidade dos produtos de outros segmentos, e não apenas da uva. Já deu para notar que Caxias é uma cidade de gente trabalhadora e religiosa, não é mesmo? Mas ela é muito mais que isso. Caxias é uma cidade que valoriza as mulheres em sua história e em suas tradições. No episódio 3, você vai conhecer o papel das mulheres na sociedade caxiense e a força que elas têm na comunidade. O lugar da mulher na história da imigração, na história oficial, é de figurante à margem do enredo. Tem um papel muito forte da mulher, da mama, da nona e até como figuras dominadoras. Mesmo em público, não tendo autoridade, a mulher sempre foi a que dava a última palavra. Quem fez a colônia foi a mulher, né? Carregou o homem, os filhos, a colônia nas costas. Ela não tinha só o trabalho dentro de casa, ela tinha o trabalho na lavoura, ela tinha o trabalho numa loja, ela ia fazer a comida e assim por diante. E a festa da uva põe no ponto mais alto do desfile aquela que durante o ano inteiro possivelmente não apareça. Não. Pessoas lá do bairro onde eu morava, em São Pellegrino, achavam que tinham que me indicar como uma candidata à festa da uva. E eles fizeram tanta força, a votação foi tão grande, foi tão bonito, que realmente deu para emocionar. E nós temos uma figura
que eu acho que é absolutamente fantástica, que é a Luísa Zanrosso-Weber, a Dídia Bandera. Ela deixou muitos descendentes, vamos dizer, muitos filhos, né? Funcionários que aprenderam e que criaram uma base lá dentro, e foi se proliferando as indústrias. Se não fossem as mulheres, os homens tinham caído, não teriam levado adiante, não.